O campo eletromagnético humano, por Eugênio Lepine. Neste artigo, que serve de base para a categoria Ciência da Medicina Energética, explica como os componentes elétricos e magnéticos do corpo humano foram reconhecidos desde os tempos antigos, que foram posteriormente negados e finalmente redescobertos graças a instrumentos de medição muito precisa, e finalmente explica a relação entre essas forças e os sistemas orientais de canais e centros de energia, corrente elétrica e polaridade. Qualquer corrente elétrica que flui através de um condutor produz um campo magnético ao seu redor. Este fenômeno é representado pela lei de Ampère, e sua representação mais básica é mostrada na imagem a seguir, onde a corrente elétrica é a linha reta e o campo magnético correspondente é mostrado ao redor dela. Se houver polaridade em um objeto, mesmo na ausência de um fluxo elétrico, isso significa que ele possui um número diferente de elétrons em cada polo. Portanto, eles possuem potencial elétrico diferente, que é medido em volts. A polaridade ocorre em praticamente todo o universo. A Terra tem polaridade, as células têm polaridade, portanto, o corpo humano tem polaridade. Os líquidos não são bons condutores de eletricidade, mas a presença de sais e vários íons permite o livre fluxo de elétrons, e é por isso que a água comum é um bom condutor de eletricidade. É importante lembrar que 70% do nosso corpo é justamente água. A imagem abaixo mostra que a polaridade da molécula de água é baseada no oxigênio sendo carregado negativamente e os hidrogênios sendo carregados positivamente. Esses opostos se atraem quando há várias moléculas de água, como mostrados nas imagens. Existem dois tipos de corrente elétrica determinados pelo tipo de fluxo: corrente contínua, desenvolvido comercialmente por Thomas Edison, onde a carga elétrica flui apenas em uma direção. Qualquer bateria usa esse tipo de corrente. Corrente alternada, descoberta por Nikola Tesla, e aqui a direção do fluxo elétrico muda de uma direção para outra. Este é o tipo de corrente que é usada em todas as residências e empresas. Corrente contínua em baterias e seres vivos. Corrente alternada em casas e fábricas. A corrente contínua é o tipo de fluxo elétrico que ocorre nos seres vivos. Os neurônios se comunicam e enviam sinais por meio desse tipo de fluxo elétrico, mas a corrente alternada é muito mais eficiente para grandes quantidades de energia, como aquelas usadas por fábricas e empresas. Condutores e semicondutores. Um condutor é qualquer material que tenha a capacidade de transportar carga elétrica. Qualidade está determinada pela alta disponibilidade de elétrons. Um isolador carece de elétrons para compartilhar, portanto, a transmissão de carga elétrica não é possível. Essa propriedade é chamada de resistência, e entre os materiais condutores e materiais isolantes estão os semicondutores. Eles são materiais que podem carregar carga elétrica em certas circunstâncias. Essa condutância é determinada pela temperatura. Semicondutores são componentes básicos e essenciais em qualquer dispositivo eletrônico moderno, e o vencedor do Prêmio Nobel húngaro foi o primeiro no estudo do fenômeno da semicondução em seres vivos. Somos seres vivos elétricos. A eletricidade em animais foi descoberta por Luigi Galvani por volta de 1780, aplicando choques elétricos na perna de um sapo morto. Essa perna se movia cada vez que um choque era aplicado, estabelecendo assim uma conexão direta entre o tecido animal e a eletricidade. Galvani acreditava firmemente que a eletricidade animal existe em um estado de desequilíbrio, e determinou que a presença de uma máquina particular capaz de gerar
esse desequilíbrio era necessária. Agora sabemos que essa máquina é a membrana celular. A membrana celular contém proteínas que funcionam como bombas iônicas que, em estado de repouso, mantêm certos íons dentro e fora da célula. Se compararmos com o exterior da célula, o interior tem uma carga negativa, criando um potencial elétrico. A diferença de carga entre o interno e o externo varia de -40 a -80 milivolts, e seu valor mais típico é de -70 milivolts. Para comunicar e enviar sinais e informações, os neurônios invertem rapidamente as cargas em cada lado da membrana, algo conhecido como despolarização, que significa que as cargas positivas são introduzidas na célula. Posteriormente, essas partículas são expelidas para o exterior da célula e a carga negativa é restaurada para dentro da célula, o que é conhecido como repolarização. A imagem abaixo mostra o transporte das moléculas de sódio para a célula e como o sódio e o potássio são transportados na repolarização. Sinalização eletroquímica. Os neurônios transferem informações por meio de seus axônios, um processo conhecido como potencial de ação. Quando a despolarização atinge o final do neurônio, os hormônios são liberados. Portanto, a eletricidade dos neurônios produz a liberação de hormônios como dopamina, serotonina, ocitocina, entre outros tantos. Isso explica porque nosso corpo tem uma linguagem eletroquímica inerente. Outro cientista interessante é Robert Becker. Seus resultados confirmam que os organismos vivos têm uma carga elétrica de corrente contínua, que pode ser medida na superfície do corpo. Quando ocorre uma lesão, há um vazamento de corrente que cria um curto-circuito nessa corrente contínua, de modo que o reparo do tecido ocorre por meio de semicondução elétrica. Ele também enfatizou o fato de o sistema perineural ser sensível a campos magnéticos. Magnetismo como método de diagnóstico e terapêutico. Na antiguidade, tanto os egípcios quanto os gregos usavam ímãs como instrumentos de cura. Os ímãs foram usados com frequência por terapeutas ao longo da história, mas os últimos séculos impuseram uma abordagem mecanicista ao corpo humano que descarta os biocampos. Mesmo os egípcios trabalharam sua energia ki ou prana, bem como os chakras. O médico alemão Franz Anton Mesmer, de acordo com seu único discípulo, Mesmer entendia a saúde como o fluxo livre do processo vital através de milhares de canais dentro do corpo. A doença era consequência do obstáculo desse fluxo, e esse conceito é praticamente o mesmo da perspectiva dos sistemas orientais e sua descrição dos chakras, meridianos e da energia ki, também conhecida como chi ou prana. No início de sua carreira, Mesmer usou ímãs para restaurar esse fluxo e, com o passar do tempo e da experiência, percebeu que apenas usando as mãos poderia obter os mesmos efeitos. Apesar de todas as suas conquistas, ele nunca obteve reconhecimento da comunidade científica, até o rei Luís XVI enviou uma comissão de especialistas, incluindo Antônio Lavoisier e Benjamin Franklin, concluindo que o fluxo feliz não existe e que tudo é produto da imaginação. Apesar de Franklin e da comissão, eles argumentaram sua decisão com um pequeno ensaio elaborado. Assim, o reino magnético do corpo humano foi esquecido por muito tempo. Aparência de equipamento de registro elétrico, mas alguns anos depois foi a vez da eletricidade. Um século após a morte de Mesmer, 1815, houve um grande avanço quando Beethoven inventou o primeiro eletrocardiograma clinicamente útil em 1903, razão pela qual ele posteriormente recebeu o Prêmio Nobel em 1924. Desde então, registros de dinâmica elétrica de doenças cardíacas foram amplamente aceitos e outras partes do corpo começaram a ser estudadas. Também em 1924, Hans Berger gravou o primeiro eletroencefalograma usando a cabeça de seu filho.
Em 1939, Berger detectou mudanças de voltagem no corpo. Agora, se sabe que a atividade física torna o corpo mais negativo. O sono é caracterizado por uma diminuição da voltagem e a anestesia tende a tornar o corpo mais positivo. O coração é o principal gerador elétrico do nosso corpo, e o bombeamento incessante cria um campo magnético ao seu redor, que vai além da pele. É capaz de projetar sinais elétricos, sonoros, de pressão, calor, luz, magnéticos e eletromagnéticos. O sangue é um bom condutor de eletricidade. Além disso, o sistema circulatório transmite pulsos elétricos a cada batimento. Cada órgão tem seu próprio campo eletromagnético, incluindo cada célula. O Instituto do Coração está fazendo muitos avanços na integração dos campos elétrico e magnético do coração e sua relação com o bem-estar geral. O campo eletromagnético criado pelo cérebro tem 1/1000 de magnitude em comparação com o do coração. A existência de dispositivos hipersensíveis nos permite medir a atividade magnética criada pela eletricidade que ocorre dentro do cérebro. Esses dispositivos são chamados de magnetoencefalogramas e sua principal utilidade é realizada no âmbito do titânico projeto Conectoma Humano. Magnetoencefalografia e eletroencefalografia são exames que fornecem informações sobre atividade cerebral. Além disso, existe um hormônio chamado neuromelanina, cujas propriedades paramagnéticas foram descobertas há alguns anos. Além disso, existem magnetômetros supersensíveis, conhecidos como os QIDs, que têm sido usados para detectar emissões magnéticas do corpo humano. O ponto principal deste artigo é que o campo eletromagnético global é a soma de todos os campos criados por cada órgão e músculo. A ciência moderna não pode mais negar esse fato. O corpo humano emana um campo eletromagnético, também conhecido como biocampo. Se os circuitos do corpo humano são elétricos, isso corresponde a um campo magnético ao seu redor. Dito isso, podemos pensar no campo áurico e no biocampo como o mesmo fenômeno. Vários cientistas e terapeutas concordam nesse ponto, mas falta muito consenso. Outra opção é que o campo áurico e o biocampo são camadas diferentes do corpo energético, mesmo se sobrepondo, mas em frequências ou dimensões diferentes.